Olá, eu sou a Patrícia Larentes, no ar mais um Vozes Femininas, Igualdade e Harmonia para o Desenvolvimento Social. No programa de hoje, o nosso tema Viver com oportunidades iguais, mulheres na política, representação feminina no meio político, barreiras enfrentadas pelas mulheres na política, violência política de gênero e outras coisas mais. Conosco hoje aqui no estúdio, Gabriela dos Reis, presidente da Comissão de Direitos das Mulheres da OAB Bento Gonçalves, e a nossa co-apresentadora, a Karina Page, psicóloga e presidente do CONDIM, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Bento Gonçalves. Tudo bem, gurias? Tudo bem. Tudo bom, Patrícia? Vamos começar então falando um pouquinho com a Gabriela, você falando um pouquinho, né, sobre o teu trabalho, quem é você, contando aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Certo. Então, muito prazer, eu me chamo Gabriela Reis, sou advogada, eu atuo diretamente com o direito das famílias, mas na OAB, aqui na subseção de Bento Gonçalves, estou presidente da Comissão da Mulher Advogada, na atual gestão, e trabalho também como coordenadora do projeto OAB Vai à Escola. Então, dentro desses trabalhos, desenvolvo um pouco da função social da advocacia, que a gente chama, né? Que é também o que eu venho aqui fazer hoje, que é aproximar os direitos da sociedade, entregar um pouco de conhecimento, porque hoje a gente sabe que a falta de acesso a muitos dos direitos é pela falta de conhecimento. E quero então agradecer a essa oportunidade, quero agradecer à presidente do CONDIM, Karina, pelo convite, quero te agradecer também, Patrícia, por me receber aqui. E fico muito feliz por essa oportunidade de ter voz nesse programa, né? Vozes Femininas. E hoje podermos falar sobre esse tema tão relevante. Muito bem. Karina, tudo bem? Mais uma vez conosco? Tudo bem, Patrícia. Acho que também vale a pena, né, colocar assim, a alegria que a gente tem assim, de poder estar fazendo esse programa, Vozes Femininas, poder estar trazendo essas informações tão relevantes, né, que garantem que a gente busque os nossos direitos, né, que tenhamos voz e que a gente contribua para uma sociedade melhor, né? Esse é o grande objetivo do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E vamos para mais uma discussão, né, com muita alegria de receber a Gabriela aqui a respeito da situação das mulheres na política, né, que é um tema bem atual, bem do momento, né, e que a gente não pode deixar passar em branco. Estamos em ano de eleição, chegando aí, né, as nossas eleições municipais, mulheres na política. Vamos começar um breve apanhado histórico, né, mulheres na política é algo bem recente, né, Gabriela, o voto feminino. Sim. Foi ontem, né, praticamente. É importante a gente se situar nessa linha do tempo, né, em que não faz tanto tempo assim que as mulheres têm o direito de votar, coisa que para a geração atual parece algo tão normal, né? Hoje a gente já vê se falar nas escolas, aos 16 anos, mesmo não obrigatório, as pessoas já têm o interesse em votar, mas as nossas gerações passadas não tiveram essa oportunidade. Então, o direito do voto feminino ele foi conquistado em 1932, são 90 anos, né? E é importante a gente falar que o contexto das mulheres, há não muito tempo atrás, era muito diferente de hoje, né? Nós ainda estamos num caminho em que nós viemos dando passos, conquistando direitos, e há um tempo atrás, então, nós não éramos restritas apenas ao direito ao voto, mas há muitos outros direitos, né? Não se podia sequer escolher livremente com quem casar, se queria ter filhos ou não, qual profissão iria se exercer, e muito menos ocupar espaços de destaque, de voz. E hoje, então, com essas evoluções, nós estamos aqui, né? Como possíveis candidatas, como eleitoras, e temos uma grande responsabilidade nesse tema. Que foi outra reviravolta, outra evolução, né? As mulheres, além de poderem votar, hoje também podem se candidatar, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa representatividade feminina como candidatas, né? Tanto no legislativo local, estadual, nacional. Karina, pode ser para ti essa, né? Não sei. O que tu achas, né? Que fatores tu acredita que contribuem, assim, para uma certa disparidade ainda hoje, né? Mesmo depois, acho que a Gabriela pode falar um pouquinho mais sobre as cotas de gênero em vigor, enfim.
mas também se tu quiseres falar sobre isso, mas ainda assim a gente vê pouquíssima representatividade feminina, mesmo com as questões de cotas de gênero e com toda a mobilização e também o incentivo para que as mulheres participem. Acho que é importante colocar que as cotas de gênero, elas prevêem 30% de um gênero e 70% de outro, pelo menos, né? Então, acho que partindo daí, acho que a gente pode revelar um pouco, né? Trabalhar essa questão de que, bom, as mulheres representam, de acordo com o último censo, 52% da população, né? E na prática, na realidade da vida diária, na gente conversando, participando de um conselho de direitos, a gente vê, né, que é muito difícil para as mulheres o espaço político, né? As candidaturas, é um enfrentamento e, digamos assim, até os 30% garantidos por lei como cota de gênero para que seja preenchidos pelos partidos, por mulheres, né, candidatas mulheres, ainda assim, esses 30%, né, que não são 50%, eles ainda são preenchidos com dificuldade, né? Porque as mulheres enfrentam barreiras muito importantes quando entram na esfera política, né? Que é uma esfera predominantemente masculina, uma esfera onde imperam, né? Vamos dizer assim, inclusive assim, muita agressão, né? Eu acho que isso está ficando muito evidente nos últimos tempos, né? Esses debates que a gente vê na prefeitura de São Paulo, acho que surpreende e horroriza, não sei, nos coloca inóspitos, horrorizados, né? Tamanha a violência explícita, né? Mas em não tendo violência explícita, tem a violência implícita. Então, é um espaço, é uma arena onde há muita violência, né? E obviamente a violência de gênero ela também ocorre ali. Então, é muito difícil para as mulheres estar neste espaço, né? E então a disponibilidade delas para entrar no meio e serem candidatas também é maior. E o processo mesmo da campanha, assim como quando eleitas, o processo de exercer o cargo público eletivo, ele é também carregado de desafios adicionais, né, dada essa violência. Tanto que se trabalha e tem leis em relação ao que se chama claramente de violência política de gênero, né? Eu acho que isso a gente tem que colocar aqui, porque a nossa função é justamente revelar, né, as várias facetas para que todas tenham informações, entendimentos, façam as suas próprias análises e se posicionem como cidadãos, né? Então a gente tem uma disparidade muito grande, 52% da população feminina, né, mas 30% como cota de gênero, né? E muita dificuldade dessas mulheres comporem as cotas e, inclusive, dos próprios partidos, né, de compor essa cota de gênero e de, inclusive, são conhecidas, né, as candidaturas de fachada só para cumprir a cota de gênero, né? Isso é uma coisa muito séria. E já existe, então essas são as primeiras barreiras, assim, penso, né, que a gente precisa colocar diante de nós para analisar. Sim, a gente pode dizer que ainda não é um ambiente que está aberto a receber, né, as mulheres, enfim, né, não é algo que eu quero. A mulher quer participar da política, mas aí tem todas essas questões. Tá, mas e aí? Que vai abandonar a família, né? Vai deixar muita coisa de lado. Abandonar não digo, mas, né? Para se dedicar à política, tu vai te dedicar a algo que vai te tomar muito tempo. Então, além disso, ainda pensar nas violências políticas que podem acontecer e todas as violências que a gente já conhece que as mulheres enfrentam em qualquer que seja o ambiente de trabalho. Né, Gabriela? Falando um pouquinho, então, sobre essa questão também das violências políticas, isso. Então, hoje, o que a gente vê, assim, é que a violência, ela se caracteriza por várias formas, né? Tanto em outros âmbitos, muitas vezes ainda tem aquilo em mente, que a violência é aquela que deixa marcas físicas. Mas não, né? A violência, ela pode ser psicológica, moral, social. E eu acredito até que essas violências que não deixam as marcas físicas são mais graves nesse ponto de impedir que as mulheres estejam nesse meio. Porque a gente, sempre quando fala com alguém, né, nessa época, a gente ouve a expressão assim, tu vai se candidatar, tá preparada para isso,
preparada no sentido de todo esse contexto. Psicologicamente, inclusive, né? Uhum. E aí, importante a gente falar que hoje uma violência que ganha muita força é aquela que acontece no online. Porque ela se espalha de uma forma muito rápida, ela toma uma repercussão muito grande e, com certeza, para a vítima, os danos são imensos, né? Então, são diversas as formas de violência e podem ser praticadas, né? Tanto por atores públicos, privados, pessoas físicas, jurídicas, tanto ali no meio dos partidos, por outros candidatos, por líderes, membros partidários e pela sociedade em geral, porque ainda existe essa resistência, né? Ah, mas tu vai entrar nisso, né? Vai se essa submeter a isso. exposição hoje, né, com todas as redes sociais, a exposição por si só já é uma característica de tu ser uma candidata, né? Você precisa se expor, precisa mostrar o teu trabalho, né? Mostrar as tuas ideias, né? Então, não é só como antigamente, que era um santinho na rua e com sorte, televisão, talvez, né? Hoje não, hoje a propaganda eleitoral, ela não é só aquela que a gente conhece da televisão, do rádio. A propaganda eleitoral, ela tá aqui, né? Tá na nossa mão, tá no celular, e a gente pode responder. Isso eu acho que também, para uma pessoa, né, é algo a enfrentar tem que ter realmente muito preparo. E acho que esse ponto que a Gabriela trouxe, né, de que essa violência velada, ela é mais perigosa, né? Ela não é a pior, mas ela é perigosa e ela é importante, porque quando a gente não consegue identificar uma violência, ela segue sendo perpetrada e tendo seus efeitos, né? Então, quando, ocorre assim uma lesão física, um evento, uma ameaça declarada, isso pode ser, a pessoa pode se defender, existem. Agora, o contrário, a parte psicológica, né? E agora, enquanto vocês falavam, fiquei pensando como que a gente fala sobre a violência contra a mulher no geral, lá no Agosto Lilás, ela se reproduz dentro da arena política muito tal e qual, né? Tem a violência física, sim, pode ter, tem o assédio, inclusive, a gente também já né, nas mídias tem contato com isso, inclusive sexual, né? Mas tem a violência psicológica numa eleição e depois num mandato, uma violência psicológica gravíssima, a violência online, né, que envolve essa violência psicológica, a violência patrimonial que a gente fala, né, no âmbito doméstico lá, ela também acontece na arena política, uma vez que ainda existem repasses muito desiguais dentro dos partidos, né, pelo menos assim, informações que a gente pode coletar, né, posso citar depois algumas fontes aí, mas assim, mostram como existe um repasse desigual para as candidaturas femininas e masculinas mesmo dentro dos partidos. E aí nós não estamos falando o partido tal, nós estamos falando de partidos em geral, inclusive que chama atenção nesses documentos, assim, que são artigos a respeito desse tema, que inclusive partidos que prezam, vamos dizer, ou que têm como base ideológica uma questão de promoção de direitos de minorias, né? E a violência de gênero contra a mulher, ela acontece ali dentro mesmo do partido e tem esse aspecto da violência patrimonial. Então, como que a vida privada e todos os nossos conceitos e preconceitos, eles entram para dentro de qualquer arena, seja no mundo corporativo, que a gente também vai ter oportunidade de conversar aqui nesse programa, mas também no mundo político, que é o nosso tema de hoje, né? Então, essa desigualdade nos repasses, a violência psicológica, tu vai ter coragem de entrar nisso mais do que tu tem certeza. Tu é corajosa, né? Eu tenho vontade de dizer isso para as mulheres, né? E a gente vê como os cenários se repetem em função da questão de ter sido por muito tempo um ambiente machista e patriarcal, né? O que a gente está acolhendo hoje, né, de toda essa estrutura, né, tanto na política quanto em instituições, né, no próprio ambiente de trabalho. Então, as mulheres que tentam se colocar nesse ambiente, elas enfrentam essas questões, né, porque sempre foram ambientes muito
violentos, machistas, patriarcais, né? Esse ambiente masculino que institucionalizado como masculino, né? De agressividade, enfim, né? Então ocorre uma violência estrutural, né? Não é assim que os homens querem ser violentos deliberadamente, né? Mas como a estrutura social ela funciona por meio de uma naturalização, né? Da desigualdade. Então isso isso aparece e se revela naquele ambiente. E mulheres e homens naturalizando isso por conta que já vem com esses pressupostos, não se dão conta. Então quem perpetra e quem é vítima não se dá conta muitas vezes. Só que isso tem um resultado, isso tem uma consequência, que é de fato a não eleição de mulheres. Então a gente não tem uma representatividade efetiva. Então políticas afirmativas, como a própria cota de gênero dentro dos partidos, elas ainda não são suficientes para garantir a representatividade feminina. Né? Porque, inclusive, por parte de eleitores e eleitoras também isso repercute, né? Quando você vai escolher um candidato, né? Isso também acontece sem as pessoas se darem conta. Eu vou votar num homem porque ele é mais forte, ele está mais preparado, ele vai conseguir encarar melhor as situações, né? Isso acontece também, né? Entra tudo nesse caldeirão, né? Eu acho que um exemplo interessante que eu gosto de usar, principalmente quando as pessoas ainda questionam se existe desigualdade, porque tem gente que ainda questiona, né? Que ainda entende de forma distorcida, até a própria o próprio feminismo, né, como algo radical, enfim, são parênteses, assim, que vale a pena colocar isso, né, o feminismo é uma luta pela igualdade, não pela desigualdade, nem para um lado, nem para o outro. Mas como algumas palavras, né, se tornam polêmicas, né, se tornam carregadas de um significado infelizmente negativo nesse nosso tempo histórico de polarização, acaba que se torna difícil falar disso, né? Então eu digo sempre, a gente pode falar que a gente não concorda com o feminismo radical, mas não concordar com o feminismo, você está dizendo que você não concorda com a igualdade. Então vale muito, né, antes da gente sair colocando pressupostos, ideias e conceitos, a gente dá uma analisada, uma estudada. Uma estudadinha, né? O que a Gabriela falou no início do programa, né? Se informar, né? Porque questões dos direitos das mulheres, tem muita coisa que nós, inclusive, né, jornalistas, psicólogas, mulheres, né? Muitas coisas a gente não sabe. É importante a gente falar, né? Como eu pontuei no início, a gente vem dentro de um sistema de evolução. E o direito à igualdade, ele veio da Constituição Federal, que é de 88, mais recente ainda. E quando a gente fala em igualdade, a gente tem que falar sobre sermos iguais na medida das nossas desigualdades. E aí, quando a gente fala aqui, né, nessa igualdade e em oportunizar mais espaços para as mulheres, o que eu sempre penso sobre isso? A gente não quer ser melhor, a gente não quer estar acima, mas a gente precisa entender que homens e mulheres têm visões diferentes, têm habilidades diferentes, e essas nossas diferenças se complementam, né? Seja na família, seja na sociedade e seja na política. Então a gente precisa ter, a gente precisa pensar hoje até como eleitoras, né? As pessoas que estão lá criando as leis que vão reger aqui a nossa sociedade, elas passam por isso que eu passo, elas pensam da forma que eu penso, e é isso que acontece quando a gente elege pessoas que têm ideologias diferentes das nossas, né? E gênero diferente do nosso. Uma colega minha, recentemente, né, conversando, eu, claro, como presidente do Condim, eu tenho falado isso abertamente, né, mulheres votem em mulheres, né, e é uma colega, muito justamente, inclusive, até por um lado, ela disse assim, não, mas eu não vou votar numa mulher só porque ela é mulher, eu posso não votar numa mulher que eu não gosto e votar num homem que eu gosto das propostas. Eu disse justo, só que o que a gente precisa lembrar muito bem é que os homens não vão colocar em pauta, numa pauta primeira e primordial, necessidades que são do campo da área do feminino. Parto, por exemplo, humanizado, né? Direitos da mulher que amamenta.
questões até mais polêmicas, igual, enfim, relativas ao aborto, mas outras questões, né, enfim, que dizem respeito que à dizem respeito mulher, às né? creches que estão sendo tão discutidas agora, pensando em ter um nível municipal, né? Então, quem vai levantar esta bandeira em primeiro lugar? Por mais sensível que um vereador homem seja, será que esta vai ser a sua primeira bandeira, né? Então, por que que a democracia ela se faz assim, com uma representatividade diversa? Por isso que não existe curso para ser vereador, curso para ser prefeito, não existe uma faculdade, porque se quer tanto aquele que representa, vamos dizer, o empresário, quanto aquele que representa o trabalhador, para que possam discutir num ambiente democrático, né, idealmente falando, e que essa diversidade possa se construir como pontos de consenso, tanto no legislativo, quanto no executivo, quanto no judiciário, mas enfim, os cargos eletivos são de legislativo e de executivo, então o negro, a mulher negra também tem as suas especificidades, né? Enfim, todas as esferas da sociedade, todos os públicos, se juntarem nessa discussão conjunta e acharem um caminho viável para a civilização, né, para o processo civilizatório e a nossa evolução, né. Então é por isso que não interessa fazer uma faculdade para ser, né, que todo mundo saiba e pense a mesma coisa. É justamente a diversidade. Então essa diversidade, ela precisa existir e as mulheres, o direito das mulheres, quando a gente fala nisso, é poder promover essa igualdade nesses âmbitos também. É a igualdade nos direitos, né? Não que a mulher quer ser igual ao homem, né? A diversidade, ela tá aí. O ser humano é diverso, somos todos diversos, seja de opiniões, né? De colocação na sociedade. E isso é que nos torna, né, ricos, né? E perceber isso e respeitar essa diversidade religiosa, né? Todas essas questões polêmicas, mas que a gente precisa reconhecer. E a igualdade é para os direitos do ser humano, né? Dos homens, das mulheres. Então as mulheres é que vão trazer pautas da feminilidade, das questões que nos impactam, do câncer de mama, do parto humanizado, das creches. Questões que a gente vive, né? Precisam estar em debate. E acredito que as bandeiras das mulheres eleitas envolvem isso, não somente, mas envolvem também. Então, é fundamental, acho que, votar em mulheres, né? A gente precisa, ainda mais aqui em Bento Gonçalves, que não temos, né, já há alguns anos, tempo. uma mulher. E apoiá-la no exercício do seu mandato. Devido às violências que também surgem, porque é um ambiente de muito poder. E todo o ambiente de poder, ele está também mais suscetível à violência. Claro. Bom, vamos para seguindo ainda, né, nas nossas questões aqui, mas vamos para uma pauta também relacionada às eleições, mais específica, para, né, Karina, sobre a falta de financiamento adequado e a distribuição desigual de recursos de campanha, que isso também é uma questão que afeta muito. Como tu disseste antes, às vezes existe uma candidatura só para completar cotas, mas ela não é apoiada nem dentro daquele próprio partido, que seja, né? Então, como é que é o impacto disso, né, nessa representatividade feminina nas eleições? É mais um empecilho, né? É mais um empecilho importante, né? Eu estava aqui revendo, a gente teve em outubro, novembro, no ano passado, um seminário, não sei se tu estavas também, Gabriela, um seminário sobre violência contra a mulher, que veio o pessoal do Estado e teve uma... eu já vou dizer quem é aqui, a Débora, né, Vicente, do TRE, e ela fez uma fala muito interessante, para mim muito reveladora, né, mostrando em dados, assim, como existe essa disparidade, ou ela chamou violência financeira, doações para as campanhas de deputados, né, foram... em 2014, esse dado aqui exatamente, né? Claro, isso não mudou muito, essa é a questão. A gente examinando outros artigos também vê 325 milhões contra 41 milhões em termos de país para candidaturas femininas, né? Então, ali, doações de campanhas para deputado, esse era, né? E que isso depois corresponde, então, ela também demonstrou a eleição.
e que é muito reto e certo. Quanto mais aqueles que foram mais financiados tiveram mais entrada, né? Então é proporcional ao financiamento. Se as mulheres seguirem sendo menos financiadas, elas vão seguir sendo menos, vão ganhar menos, né, espaços e vão ter menor representatividade. Claro, porque esse financiamento político ele é voltado para a campanha daquele candidato ou candidata, voltado para a quantidade de espaço que aquele candidato vai ter, seja na televisão, seja no rádio, seja em material físico ou nas próprias redes sociais, né? E eu tenho conversado com muitas candidatas nesse período agora e eu tenho ouvido muito isso. Realmente, assim, que elas precisam lutar para ter o financiamento das campanhas pelos partidos, né? Então, com diversos partidos, diferentes partidos, né? Então, não estamos falando de um partido porque do partido. É geral. Eu acho que em todos, a discriminação de gênero ela ainda é uma coisa tão arraigada na nossa sociedade que ela aparece em todos os lugares. Né? Que aí dá de igual forma. Dá a impressão pro eleitor que não tem candidatas mulheres, muitas vezes, né? Dando uma volta na rua pelos totens por aí. Exatamente. Né? Porque quem não pesquisa a fundo vai naquilo assim, os mais conhecidos, os mais divulgados, e quem são esses, né? Exatamente. Aquele que chega na minha mão, né? O eleitor. Uma candidata me disse assim, eu não tenho, eu disse assim, tá aí, cadê o teu carro com aquele adesivão lá, aquele, né? Assim, eu não tenho dinheiro para isso. Tá, mas e o partido? Não é assim. Não é assim. Então, assim, é um problema que não é de Bento Gonçalves, ele não é do Rio Grande do Sul, ele não é do Brasil, eu acredito e acredito não, né? Até nessa oportunidade desse evento lá no ano passado, é um problema mundial, né? Porque a evolução da mulher na sociedade, ela obedece esse caminho de transformação, ainda bem que tem uma transformação, mas ela se dá, né, em passos lentos, mais lentos do que a gente gostaria, pelo menos, né? E é isso que a gente quer trazer sempre aqui no Vozes Femininas, né? Essa representatividade feminina e de mostrar que as mulheres estão aí, né? E mostrar, inclusive, todas as dificuldades enfrentadas pelas mulheres. Porque, às vezes, a gente ainda ouve hoje, né? Pessoas, enfim, quem quer que seja, dizendo que não, isso não tem mais, ou é exagero de vocês, né? A gente entra nesse lugar comum. Por isso que é importante as mulheres também participarem, se informarem e perceberem porque parte da mulher isso, né? A gente não pode sentar e esperar que algum outro, que um homem vá abraçar essa causa. Podem estar juntos, mas o movimento geral protagonismo, né? Como a Karina falou, é das mulheres, né? É dar voz para as mulheres, essa sororidade que nos falta muito, né? Essa irmandade entre mulheres, né? Então isso a gente precisa muito ainda falar sobre isso e entender que isso é necessário. Né? Não é porque na minha bolha aqui do lado é um pouco diferente que essa é a realidade geral, né? Eu sempre falo muito assim, né? Vamos escutar um pouco mais, né? Porque assim, eu como mulher branca, loira, descendente de europeu, né? Eu não faço ideia o que uma mulher negra passa, né? Então vamos escutar um pouquinho antes de falar, antes da gente dizer o que é certo e o que é errado. A gente tá muito acostumada a dizer isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. Não, vamos escutar, porque a realidade ela tem diversas facetas, né? Mas eu queria só aproveitar para falar de uma barreira que tu citasse antes um exemplo e que ela é importante nesse processo da candidatura feminina, além dessa questão patrimonial, dos valores, dos financiamentos de campanha, que representa muito essa estrutura patriarcal que se vive na família dentro do espaço político, né? Quando tu falasse em abandonar a família, né? Por que a mulher... É verdade. Elas dizem assim, ó, não tenho como, tal dia eu tenho que... Meio-dia eu não posso porque eu tenho que fazer almoço para a família. À noite não posso porque eu tenho os filhos, né? E a gente, isso revela como a gente ainda vive de uma maneira como, né, que essa responsabilidade não é masculina, né? Só revela isso. Essa responsabilidade não é
masculina. É, Cuidar dos filhos, que são de ambos, não é masculino. Uhum. E o serviço da casa não é masculino. É encarado ainda como uma ajuda, né? Ah, o meu marido me ajuda, Isto. né? A gente ouve, né? Mas não é uma ajuda que é necessário, precisa trabalhar junto, né? Exato. Cuidado é... A gente precisa passar de um paradigma que divide o trabalho do homem com o trabalho da mulher para um paradigma que nos coloque o trabalho do adulto e o trabalho da criança, do adolescente, que não é trabalho, né? Daí no caso, mas assim, dentro de casa, roupas, comida, é um trabalho de adulto, né? É um trabalho de adulto. Claro. Todo adulto é capaz. Cuidar de uma criança é um trabalho de adulto, né? Todo adulto é capaz. Claro. Né? Então, é um paradigma que a gente precisa enfrentar cultural, né? Então, esses são... E aí, quando vai para a arena política, da relação própria interna ali, do partido, das pessoas que se agremiam para fazer toda a campanha, né? Porque é um conjunto de pessoas até o momento da eleição, que, aliás, é o momento que nós estamos, né? Ainda não atravessamos a fronteira da eleição. Nós temos isso, essa dificuldade das mulheres estarem podendo fazer e exercer a campanha. E outra coisa que eu me lembrei também, falando com um dirigente de partido, né, muito sensível, a pessoa, gostei de ouvi-lo, assim, ele disse assim, a gente precisa fazer algo para aumentar as candidaturas femininas e a representatividade, né, ele é homem, dirigente, eu gostei muito de ouvi-lo, né, mas, e ele citou uma situação, porque a gente sabe que existem mais barreiras, como homem, posso ir num bar de noite, levar lá meu santinho. Para uma mulher já fica mais perigoso. E isso revela o quê? Não é que o lugar da mulher é dentro de casa, é que a sociedade é violenta contra a mulher. É que a gente é vítima de violência, violência sexual, estupro. O que a gente pensa numa situação dessas, né? Não vai num bar, numa região mais periférica do município à noite levar teu santinho. E mesmo a violência que a gente estava falando até agora, né? Que essa violência moral, né? Uma mulher vai entrar em algum lugar e muitas vezes ouvir, né? Ofensas, né? E tudo isso é uma violência que os homens muitos não precisam passar por isso. Falando de candidatos, né? Candidaturas, pessoas estão públicas que livres, estão ali. Mais livres, né? Tem mais liberdade, claro. Eu falava com uma candidata essa semana, parabenizando pela iniciativa, e ela me disse assim, eu estou prestes a desistir, mas agora eu vou até o fim. Mas assim, deu para sentir que eu vou até o fim, mas com aquela energia assim, conturbada, né? Sim. E aí agora, ouvindo vocês aqui, eu fiquei refletindo assim, todos nós estamos nesse contexto político. Seja candidata ou não, nós somos eleitoras, mas existe ainda um outro papel muito importante, que é a rede de apoio. Sermos rede de apoio. Porque aquela pessoa que se coloca ali na linha de frente e que vai nos beneficiar, ela fica muito vulnerável, né, a toda essa violência, a toda essa exposição, e que nós possamos, então, ser essa rede, dar força, né, dar auxílio, dar esse apoio moral, para que se consiga realmente evoluir, porque é difícil. Eu também tenho ouvido coisas muito semelhantes, assim, de candidatas, né, com quem eu converso, né, e essa rede de apoio é fundamental, né, como ser rede de apoio para essas mulheres, né. Acho que é a questão importante. É uma questão importante para a gente refletir e pensar, né, não só para agora, mas daqui para frente, principalmente, né, a gente acha que muita coisa evoluiu, sim, muita coisa evoluiu, mas muita coisa também precisa ainda ser feita e a gente não pode simplesmente cruzar os braços e ficar só observando, né, isso é bem importante. E eleições estão aí para isso, né, é uma maneira da gente também participar, claro, né? Participar da sociedade e da maneira que a gente achar melhor. E como mulheres, né? As nossas representatividades, a gente fortalecê-las, com certeza. Vamos para as nossas considerações finais, então. Karina, pode ser que começamos contigo. Certo, perfeito. Eu gostaria de lembrar a todas, né, de que, considerando tudo isso, todas as dificuldades e barreiras que as mulheres sofrem, têm que enfrentar para estar numa candidatura e depois num cargo, né,
eles são reais, e se a gente quer evoluir como sociedade, nós precisamos fazer essa rede de apoio que a Gabriela falou, né? Então, a primeira coisa, considerando esses déficits, inclusive de possibilidade de campanhas, de valores, né, recursos financeiros, uma sugestão. Vamos entrar no site do TRE e olhar Bento Gonçalves, coloca ali, todo mundo tem celular, todo mundo acha o Google, né? Então, TRE, candidaturas, né, a vereador, e a gente não tem candidaturas à prefeitura, então vamos olhar as candidaturas a vereador. Em Bento Gonçalves, você pode obter a lista ali de candidaturas de todos os partidos, vai selecionando as mulheres, vai analisando e faz uma busca de informação, sobre essas pessoas, analisa a partir da sua base ideológica também, do seu partido. Claro que é gostoso quando a gente conhece alguém, né? E eu digo assim, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que foi muito próxima minha, e que eu apoio muito ela, né, nesse processo. Então, a gente fica com a tranquilidade. Mas assim, bom, eu não conheço nenhuma mulher dessas, então analisa o material de campanha dela, solicita nas redes sociais, todas estão nas redes sociais, porque a rede social é grátis, né? Então, verifica lá, pede o material de campanha, analisa os dizeres, né, o currículo dessa pessoa, e, enfim, também analisando o aspecto da base ideológica do partido, eu me afino mais com uma ideologia X ou uma ideologia Y, né? Porque tem mulheres em todos os partidos, né? Então acho que vale muito a pena isso. Então minha mensagem é assim: vamos votar nas mulheres, porque nós entendemos que essa representatividade é importante. Existem mulheres corajosas, que sim, as mulheres sempre foram corajosas, desde aquelas que nos garantiram, né, o direito ao voto há 90 anos atrás. Nós precisamos seguir honrando esse legado, né? E para honrar esse legado hoje, é se candidatar, é votar em mulheres e apoiar mulheres para que a gente chegue no 50% porque não é no 90% a 10%, ninguém quer, né, que nem a gente falava antes, nem o feminismo não quer, é disparidade, quer, né, ser melhor, ser mais, ter mais poder, não é isso, é igualdade, né, então a igualdade se alcança através da equidade, e a equidade pressupõe a gente favorecer quem está menos favorecido para chegar na igualdade, né? Então essa é a minha mensagem final. E por todas essas questões que a gente falou aqui, a mulher, né, a mulher candidata por si só já começa corajosa, então já pode riscar da listinha que essa mulher já é muito corajosa. Exatamente. Gabriela? Então, eu vim aqui para falar um pouco de direitos, né? E quando a gente fala em direitos, hoje em dia é muito lindo tudo que a gente tem escrito, mas infelizmente a gente não vive na prática a efetividade desses direitos. E aí eu preciso levantar aqui a questão de responsabilidade. Como eu falei antes, não existe, eu não me envolvo nesse assunto. Todos nós estamos envolvidos, seja como eleitores, seja quem faz a linha de frente na candidatura e seja a rede de apoio. Então, mulheres, essa responsabilidade é nossa. Para que a gente possa efetivar os nossos direitos, nós temos que apoiar outras mulheres, nós temos que andar juntas e temos que ser rede de apoio umas das outras, para que a gente possa crescer juntas e efetivar tudo isso que a gente já conquistou, mas que a gente possa viver na realidade. Obrigada, isso aí, gurias. Então, conosco mais um Vozes Femininas de hoje, Igualdade e Harmonia para o Desenvolvimento Social. Gabriela dos Reis, presidente da Comissão das Mulheres da OAB aqui de Bento Gonçalves. Obrigada, Gabriela, pela tua presença. Eu que agradeço. A Karina Page, também conosco, psicóloga, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Bento Gonçalves, nossa apresentadora também aqui, idealizadora do Vozes Femininas, uma parceria do Grupo RSCom e com o DIM, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.